Bom, o sistema respiratório, ele é formado por uma série de ductos ramificados e assim vai permitir a comunicação do pulmão com o meio externo. Graças a esse sistema, nós somos capazes de captar o oxigênio que está presente na atmosfera e que é essencial para o metabolismo das células. O sistema respiratório, ele pode ser dividido em duas, em uma porção condutora e uma porção respiratória. A porção condutora, ela vai ser formada pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquiólios. E a porção respiratória, por sua vez, ela vai ser formada por bronquiólios respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Bom, a entrada e a saída do ar dos nossos pulmões, elas vão ocorrer diante dos movimentos de inspiração e expiração. O sistema respiratório possui como função principal capturar o oxigênio que vem da atmosfera, que é necessário para as células do corpo eliminar o gás carbônico através do processo de respiração e expiração. O sistema respiratório, como dito anteriormente, pode ser dividido em duas porções, que é a porção condutora e a porção respiratória. A primeira sendo constituída pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, e a segunda sendo formada por bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. No sistema respiratório, é possível que o ar seja levado até os pulmões por meio da porção condutora que eu acabei de falar, e quando esse ar chega até os alvéolos, ocorre o processo de troca gasosa. O oxigênio presente no ar passa para o sangue e o gás carbônico se difunde na direção oposta a ele. E o oxigênio que vai para o sangue, ele é levado para diferentes células do nosso organismo, nas quais ele será utilizado no processo de respiração celular. Vou começar falando sobre as cavidades nasais, que é onde tudo começa no sistema respiratório. Quanto à sua anatomia, a cavidade nasal ela é formada por duas cavidades paralelas que se estendem desde as narinas até a faringe. Posteriormente, as cavidades se comunicam com a nasofaringe através de duas aberturas que são chamadas de coanas. Dentro dessas cavidades existem dobras que são chamadas de conchas nasais. Elas têm a função de fazer o ar que entra girar mesmo. E no teto dessas cavidades existem células sensoriais que são responsáveis pelo sentido de olfato. Além disso, nas cavidades nasais nós encontramos mucosas e pelos, que têm a função de filtrar o ar para que não entre micro-organismos e esquentar o ar para que ele chegue até os nossos pulmões. Além de tudo isso, existem 12 ossos cranianos que contribuem para a estrutura da cavidade nasal, que incluem ossos pareados, que são os nasais, maxilar, palatino e lacrimal, e os que não são pareados, que se chamam etimoide, esfenoide, frontal e vomer. Aqui nós temos mais detalhes da estrutura, da anatomia das cavidades nasais, com legenda para ficar mais exemplificado, mais explícito. Dentre os ossos cranianos que eu acabei de mencionar, o etimoide é o que é mais importante por dois motivos. Primeiro, porque ele forma a maior parte da estrutura, ao formar um tipo de assoalho e as paredes das cavidades nasais. E o segundo motivo é porque ele contém células etimoidais, que, como um grupo, são 4 tipos de seios paranasais, que são basicamente cavidades, são túneis pequenos, e eles são denominados paranasais porque eles estão localizados em torno ou próximos do nariz, e existem 4 tipos, que no caso faz parte daqui, que são seios maxilares, seios frontais, seios efenoidais e seios etimoidais. As cavidades nasais também possuem células epiteliais, que revestem essas cavidades e são responsáveis por produzir o muco, que eu tinha mencionado anteriormente, que são substâncias que umedecem as vias respiratórias e garantem que algumas partículas fiquem retidas, como eu tinha falado, funciona como filtros para evitar a entrada de micro-organismos, além dos pelos do nariz, que também funciona dessa forma. A faringe é um órgão que compreende toda a parte de conexão do sistema respiratório e do sistema digestivo.
Portanto, a faringe é um órgão que conecta as cavidades nasal e oral com o esôfago e a laringe. Por isso, através dela passam comida, bebida e o ar, e através de complexos mecanismos se separam e seguem seus caminhos naturais. O ar percorre a parte anterior e entra na laringe para chegar aos pulmões. Já a comida, os líquidos e até a própria saliva descem para o esôfago e continuam o caminho pelo trato digestivo. A epiglote é a estrutura cartilaginosa que garante que o alimento siga em direção ao sistema digestório, impedindo sua entrada no sistema respiratório. Agora falando sobre a laringe, que nada mais é do que a caixa de voz, e é uma estrutura feita de cartilagem e músculos que fica na região superior do pescoço. Nos homens é mais fácil de ver uma dessas cartilagens, que é conhecida como cartilagem tireoide, popularmente conhecida como pombo de Adão ou gogó. Basicamente, a laringe serve para proteger as vias aéreas inferiores e não deixar que nenhum alimento, saliva ou outra substância cheguem aos pulmões. Caso isso aconteça, nós teremos bastante tosse, porque o organismo tende a colocar a substância para fora. Outras funções são permitir a passagem de ar para que possamos respirar e originar a fala para que possamos nos comunicar. Eu vou começar falando sobre a traqueia. Ela é um órgão do sistema respiratório cilíndrico e tubular. Se localiza entre a laringe e os brônquios. A função dela é filtrar, umedecer e conduzir o ar aos pulmões. A anatomia da traqueia é um tubo constituído de cartilagem e por uma fibromuscular, revestida internamente por mucosa. Sua parte anterolateral é formada por uma série de 16 a 20 anéis cartilaginosos, incompletos em forma de C, que asseguram uma via aérea sempre aberta. Bom, agora falando sobre os brônquios. Eles são vias aéreas que vão conduzir o ar para os pulmões, do trato respiratório para os pulmões. Os brônquios principais, eles entram nos pulmões e vão se ramificar, formando tubos cada vez menores, e disso vão dar origem aos bronquiólios. Bom, a traqueia, ela vai se dividir em 2 tubos, e isso vai gerar o nome brônquios, que vão penetrar nos pulmões. Os 2 brônquios que vão se derivar das traqueias eles são chamados de brônquios primários, que ao adentrar os pulmões, esses brônquios primários vão se dividir. Eles vão dar origem a 3 brônquios no pulmão direito e 2 no esquerdo. Esses brônquios, eles vão ser chamados de secundários e lobares. Os secundários vão se dividir em brônquios terciários e vão se dividindo cada vez mais e cada vez menores até formarem os ramos finos chamados de bronquiólios. Os brônquios se dividiram em secundários, terciários e vão se dividindo em brônquios cada vez menores até formarem ramos finos chamados de bronquíolos. Os bronquíolos terminais apresentam uma delgada camada de tecido conjuntivo com fibras elásticas e 1 a 2 camadas de células musculares lisas. Cada bronquíolo terminal divide-se para formar vários bronquíolos respiratórios, os quais possuem alvéolos pulmonares anexados. Nos bronquíolos não é mais encontrada a cartilagem, e eles apresentam um diâmetro de 1 milímetro ou menos. Os bronquíolos se dividem em bronquíolos terminais, os quais se dividem em 2 ou mais bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos têm como função transportar o ar até os alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, que é a troca gasosa. O bronquíolo respiratório abre-se nos ductos alveolares, os quais se abrem nos alvéolos ou em sacos alveolares, que são grupos de alvéolos. Os bronquíolos constituem as ramificações terminais dos brônquios que penetram os alvéolos pulmonares.
Os alvéolos pulmonares são sacos parecidos com balões preenchidos de ar e localizados nas extremidades distais da árvore brônquica. Podem existir até 700 milhões de alvéolos em cada pulmão, onde eles facilitam a troca gasosa de oxigênio e dióxido de carbono entre o ar inalado e a corrente sanguínea. Os alvéolos pulmonares são estruturas de paredes finas que apresentam grande quantidade de vasos sanguíneos em sua volta. É nesse local que ocorrem as trocas gasosas, o processo conhecido como hematose. Nesse processo, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar difunde-se para o interior dos capilares, enquanto o gás carbônico dos capilares passa para o interior dos alvéolos. No caso do pulmão, o pulmão é um órgão que pertence ao sistema respiratório que garante a ocorrência de trocas gasosas. As principais funções dele é captar o oxigênio e se livrar do dióxido de carbono. Nos seres humanos, os pulmões estão protegidos pela caixa torácica e apresentam uma altura de cerca de 30 centímetros. A anatomia dele é direito e dividido em 3 partes, conhecidas como lobo. O pulmão esquerdo possui 2 lobos. O pulmão esquerdo é o menor no caso, porque o coração já está localizado dessa parte do corpo. E são 2 órgãos que têm um aspecto esponjoso.